Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, abra ela em Lucas, capítulo de número 24. Quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam pela primeira vez. Se houver alguém nos visitando pela primeira vez, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem alguém na igreja? Levanta a sua mãozinha assim onde você estiver, se tiver alguém. Lá no fundo tem uma jovem nos visitando. Tem mais alguém que nos visita? Lá no fundo, seja bem-vinda, a igreja recebe com alegria. Seja muito bem-vinda. Glória a Deus. Lucas capítulo 24. O verso de número 49, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 24, 49 diz assim: Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, mais uma vez, aqui estamos, e eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos dando a revelação, nos dando o entendimento, colocando em nossos corações essa semente que é tão poderosa, e que os nossos corações sejam uma terra fértil, Senhor, para que a tua semente germine e cresça, e muitos frutos sejam colhidos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu quero falar hoje sobre o Deus que promete, o Deus que cumpre, o Deus que prova, o Deus que aprova e o Deus que coloca sobre firmes alicerces. Essa é a temática da nossa mensagem hoje, e o texto que o Senhor me deu foi esse que eu acabei de ler, que trata do momento em que Jesus Cristo ressuscitou. Esta foi a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, logo após ter ressuscitado. Diz o texto que ele aparece primeiramente a Maria Madalena, depois ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús, e perto do fim do dia, quando os discípulos estavam em casa, os apóstolos estavam em casa, Jesus se apresenta a eles e diz: paz seja com vocês, e eles ficaram extremamente assustados, admirados e felizes, porque estavam vendo o Senhor Jesus, mas igualmente espantados, e não era para menos. Imagine você sepultar um ente querido, sepultar alguém que você teve um bom relacionamento, e você fez parte de todo o processo mesmo, você viu a morte, você foi no velório, você estava no cemitério na hora do sepultamento, você viu o corpo ser baixado na sepultura e colocado ali, você foi embora e sabe que aquele corpo ficou lá no cemitério, e de repente 3 dias depois você está em casa e aquela pessoa aparece diante de você. O espanto é inevitável, e foi isso que aconteceu. Os discípulos estavam apavorados, mas Jesus disse: calma, fiquem tranquilos, sou eu, olham, vejam as minhas marcas, toquem em mim. E Jesus pediu algo para comer, e na conversa que Jesus estava tendo com eles, Jesus deu a grande comissão a eles, dizendo: vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, façam discípulos de todas as nações, promovam tudo aquilo que eu dei a vocês, mas eu estou lhes dando também a promessa do meu Pai, estou enviando a promessa do meu Pai. E que promessa era esta? A promessa do Espírito Santo, a promessa da vida eterna a partir do Senhor, a promessa de João 3,16 que estava se cumprindo, porque todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. A promessa que ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos enviarei o Consolador que estará com vocês, o Espírito Santo prometido. Diz Paulo em uma das suas cartas que ele recebeu o Espírito Santo prometido pelo seu Pai, se assentou à destra de Deus, e agora o Espírito Santo, querido, amigo, conselheiro, consolador, poderoso, orientador, que nos guia, que nos conduz,
que exerce e faz coisas maravilhosas, aquele que está sobre a terra, habitando em nós e a partir de nós fazendo a promoção do reino de Deus e estabelecendo com poder e grande autoridade o nome de Jesus sobre essa terra. O Espírito Santo, que não falará de si mesmo, como disse Jesus Cristo, mas falará do Filho, falará de Cristo, anunciará as coisas que estão por vir, nos fará lembrar de tudo que Jesus Cristo ensinou, como é importante a memória do que Jesus Cristo nos ensinou, porque o ensino de Jesus é proteção, o ensino de Jesus é segurança, o ensino de Jesus é alívio, o ensino de Jesus é orientação. Então, nós temos tudo isto no Espírito Santo, que é o cumprimento desta promessa que Jesus Cristo aqui estava fazendo aos seus discípulos: eu os envio a promessa do meu Pai, mas fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Antes de falar sobre o Deus que promete e quando Deus promete, é importante a gente falar sobre o que é uma promessa, o que significa promessa. A Bíblia é escrita em 3 idiomas, o hebraico, o aramaico, parte dela, e o grego no Novo Testamento. E nos 3 idiomas, a palavra promessa, ela está presente, e nos 3 idiomas, obviamente, ela significa a mesma coisa. Promessa significa proclamação. Promessa significa anunciar. O que é uma promessa? Promessa é algo que o Senhor falou ao teu respeito. Promessa é algo que o Senhor proclamou sobre a tua vida. Há estudos que dizem que na Bíblia Sagrada existem mais de 8.000 promessas. São muitas as promessas. Quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que são muitas as promessas, e são de fato milhares de promessas. A maior promessa, a mais importante, a mais significativa, e o que Paulo diz que Jesus Cristo nos fez, é a promessa da vida eterna. Só por essa nós já deveríamos nos alegrar muito, mas existem tantas outras promessas que dizem respeito à nossa vida, à nossa família, ao nosso dia a dia, ao nosso ministério, à nossa história sobre a terra, ao tempo em que estaremos nesta dimensão, caminhando nesta jornada e peregrinando nesta vida. Então são muitas as promessas, e o que são promessas então é aquilo que o Senhor falou ao teu respeito. Diz a palavra que em Cristo, quantas forem as promessas, nós temos em Cristo, todas elas o amém, a verdade, o sim. Então todas as promessas que você ler na palavra de Deus, se você está em Cristo, elas são promessas para você. Todas as promessas nós somos herdeiros por causa do que Cristo fez por nós. Cristo era o unigênito, mas quando Ele morreu e ressuscitou, Ele ressuscitou como primogênito, dentre muitos irmãos. Ele era o único, mas agora Ele é o primeiro entre tantos, e no nome dEle nos deu agora esta aliança com o Pai, que nos enviou o Espírito Santo. Todos nós que temos Cristo como Senhor da nossa vida, somos batizados, regenerados, alcançados, habitados pelo Espírito Santo de Deus, que é a grande promessa que Jesus Cristo aqui estava falando, e este Espírito então nos guia a tantas outras promessas, e tudo que você ler na palavra do Senhor, promessas feitas a Abraão, promessas feitas a Isaac, promessas feitas a Jacó, promessas feitas a Davi, promessas feitas a todos os homens, promessas feitas aos povos, as nações, todas essas promessas em Cristo nós temos o amém. Ele falou, e está falado. Esse é o nosso Senhor. Agora existe uma outra curiosidade sobre as promessas. Toda a promessa de Deus vem acompanhada ou precedida, melhor dizendo, por um comando. Sempre que você ver uma promessa de Deus, você vai ver um comando. Ela é precedida de um comando. Por exemplo, falei aqui muito na semana passada sobre honra. Primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem, tenhas vida longa nessa terra. Ou seja, qual é a promessa? Vida longa, tudo te vai bem. Qual é o comando? Honra o teu pai e a tua mãe. Jesus Cristo disse assim: as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas que Jesus estava falando? Uma promessa.
Jesus estava falando num contexto de comida, de bebida, de vestimentas, que aqueles que estão no Senhor não precisam se preocupar quanto ao que comer, andar com as ansiedades da vida, quanto ao que vestir, quanto ao que beber, porque o Senhor sabe que nós precisamos dessas coisas, que nós devemos olhar para a natureza e ver que não falta nada para a natureza, quanto mais para nós que somos filhos de Deus, tão especiais e mais importantes do que a própria natureza, são os filhos de Deus. Então não se preocupem, mas Jesus disse assim, Jesus deu um comando. Qual é o comando para o usufruto dessa promessa? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque todo aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui mesmo Jesus dá um comando. Qual é a promessa? Eu vos envio o Espírito Santo, a promessa do meu Pai. Mas qual é o comando? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, quem tem promessa, tem comando. Quem recebeu uma promessa do Senhor, recebeu um comando também do Senhor. Quantos aqui tem promessa? Então tem comando de Deus também. Se tem uma promessa, tem um ordenamento do Senhor. Essa semana eu estava vendo a crise na Argentina, né, que a Argentina está vivendo, e coincidentemente nós estamos na nossa leitura do plano anual da Bíblia. Alguns irmãos aqui da igreja leem comigo a Bíblia em um ano. A gente tem um aplicativo que a gente lê a Bíblia inteira em um ano, e no plano de leitura desta semana caiu ali, nós estamos no livro de Levítico, e o livro de Levítico fala de muitas promessas. E no livro de Levítico, capítulo 26, fala sobre nós termos uma promessa de comermos com fartura da nossa lavoura. Comeremos fartamente da nossa lavoura, e a promessa é que nós seremos tão abundantes que enquanto nós ainda estivermos comendo da lavoura e dos frutos da lavoura do ano anterior, da colheita anterior, nós teremos que nos livrar delas para abrir espaço para a colheita nova. Jesus Cristo falou que a nós será dado boa medida, calcada, sacudida e transbordante. O Senhor não tem apenas para o uso e a necessidade diária, mas o Senhor quer fazer transbordar para nos tornar também abençoadores. A promessa do Senhor não é só sermos abençoados, mas a promessa do Senhor é sermos abençoados e abençoadores. Então nós teremos mais do que o necessário para o usufruto e para abençoar pessoas. Esta é a promessa, mas o comando do início do capítulo é o seguinte: se o meu povo me amar, obedecer aos meus preceitos e os meus mandamentos, se estiver sujeito à minha vontade, então comerão fartamente da sua lavoura e terão que abrir espaço da lavoura do ano anterior para colher a lavoura do ano então que estarão. Olha que coisa extraordinária isto. Só que tem um comando: obedecer aos preceitos do Senhor. E qual é o grande mandamento do Senhor? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as forças, com todo o entendimento, de toda a alma. E o segundo mandamento, Jesus foi perguntado sobre isso: qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de tudo. E o segundo mandamento é semelhante a este: amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus ainda disse: um novo mandamento vos dou, amem ao próximo como eu vos amei. Então, o que Deus amou? Deus amou gente. Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, o que é obedecer ao mandamento de Deus? É amar a vida, é preservar a vida, é proteger a vida, é cuidar da vida, é incentivar para que a vida floresça, é fazer com que a vida seja prioridade. E por que eu falei sobre a Argentina? Porque ontem eu estava me lembrando que no dia 30 de dezembro de 2020, na madrugada, o Senado Federal argentino aprovou a tal da lei do aborto, dando às mulheres, por qualquer razão, a liberdade de abortar por qualquer motivo até a 14ª semana, ou seja, quase 3 meses de gestação, sem risco, sem qualquer tipo de aviso prévio, sem o porquê, simplesmente porque decidiram. E eu me lembro que no dia foi um escândalo, talvez você viu, uma multidão nas ruas comemorando, celebrando. E algum tempo depois nós vemos um país num desabastecimento total, numa escassez absurda. O que você está dizendo, pastor? Que é por causa disso que a Argentina está vivendo o que está vivendo? Não só a Argentina, mas toda a humanidade. Aonde a iniquidade prevalecer, a fome também prevalecerá.
o desabastecimento também prevalecerá, a miséria também prevalecerá, aonde a vida não for valorizada. E nós, como povo brasileiro, temos que tomar muito cuidado, porque esse ano é um ano decisivo para nós estamos num ano de eleição. Então, meu irmão, toma muito cuidado em quem você vai votar esse ano, especialmente no que diz respeito às câmaras legislativas, que é o lugar onde as leis são promulgadas. Cuidado, foi nos dado o privilégio de podermos ter uma democracia e de escolher. As pessoas perguntam, pastor, a igreja terá candidato, a igreja faz campanha política? Não, a igreja é apartidária, a igreja é apolítica, mas a igreja tem princípios e valores, e os princípios e os valores da igreja é a preservação da vida. Vote em gente que preserva a vida, porque se nós preservarmos a vida, nós teremos provisão, nós teremos mantimento. O Brasil tem uma promessa, ser um celeiro para o mundo. O Brasil é um celeiro, não só de avivamento e de unção, e de poder, e de ministérios, e de missionários, mas sobretudo um celeiro de alimentação para toda a humanidade. Uma terra fértil, uma terra que tudo aquilo que planta colhe. Só que existe uma igreja sendo chamada para preservar a vida, para promover a vida, e nós vamos colher em nome de Jesus, num período de fome, porque Jesus falou que os últimos dias serão marcados por fomes em muitos lugares, mas na tua casa não haverá fome, na tua casa haverá pão sobre a mesa, na tua casa haverá mantimentos, na tua casa haverá cuidado, porque você tem um Deus de promessas, e o Deus de promessa disse para você e para mim, se nós buscarmos o seu reino, não temeremos mal algum, porque Ele estará conosco, nos provendo, nos alimentando. Então Deus é o Deus que promete, Deus é o Deus que faz promessas, e aqui eu gostaria de falar algumas coisas sobre a promessa do Senhor. A primeira coisa que você precisa entender, quando Deus faz uma promessa, tem um comando, amém? Quando Deus faz uma promessa, se prepara para dar um glória a Deus agora, porque eu sei que você vai entender, você vai dar glória a Deus. Quando Deus faz uma promessa, você perde. Aleluia, Senhor, obrigado pela sinceridade do teu povo. Quando Deus faz uma promessa, você perde. Quando Deus faz uma promessa, você tem que estar disposto a perder. Quando Deus nos faz uma promessa, alguma coisa em nós vai parar de fazer sentido, muita coisa em nós talvez. Ou seja, quando o Senhor disse para Abraão, Abraão, eu te tornarei abençoado, farei de você prolífero, farei de você um homem que abençoará nações, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, tornarei o teu nome famoso, em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão, eu farei isso com você, entretanto, lá vem o comando, saia da tua terra. Perdeu. Saia da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. Jesus disse, quem quiser vir após mim, vai viver coisas maravilhosas, vai ver o poder de Deus, viverá uma vida que nada se comparar à vida que escolheu para viver. Aquele que quiser vir após mim, venha, entretanto, perdeu, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque toda a promessa do Senhor tem perda. Tem coisa que não vai mais fazer sentido para você, tem gente que não vai mais andar com você, tem lugares que você não vai mais frequentar. Se você tem uma promessa de Deus, tem coisas que vão perder completamente a razão de ser na sua vida. Porque o Evangelho com o Senhor e a palavra com o Senhor, e aqueles que vivem pela promessa, que buscam o reino de Deus na sua vida, muitas coisas, elas devem ficar para trás. Porque o Evangelho do Senhor não é adaptativo, o Evangelho do Senhor é transformador. Um dos erros que a gente comete nos dias de hoje é viver no Evangelho, viver no reino, adaptando o reino ao nosso estilo de vida. Não. Como eu disse para você, tem lugares que não farão mais sentido. Tem pessoas que não andarão mais com você. Tem coisas que se você quiser viver na vontade do Senhor, elas vão desaparecer da sua vida. Você tem que estar disposto a perder para ganhar. O reino de Deus, nós temos que estar dispostos a perder para ganhar. Eu me lembro quando o Senhor me chamou para pregar a palavra. O meu pai tinha falecido há pouco tempo, e quem conhece a nossa história, muitos da igreja já não conhecem, mas o meu pai construiu muitas coisas no reino de Deus, e ele deixou um legado muito maravilhoso, que eu desfruto dele, mas é um legado espiritual. A parte material de tudo aquilo que o meu pai
meu pai construiu, tudo foi nos tirado, tudo foi nos impedido de usufruir. E essa semana eu estava lembrando que eu ter começado a pregar o Evangelho, eu não comecei a pregar o Evangelho porque eu perdi as coisas. Eu perdi as coisas exatamente porque eu comecei a pregar o Evangelho. A minha chamada não foi uma chamada assim, perdi tudo, agora eu vou pregar, não. Foi me dado tudo, e quando eu comecei a pregar, foi me tirado tudo. E de início foi difícil entender, mas hoje eu entendo, que o que o Senhor queria mostrar é que a glória é dele, o poder é dele, e o que ele tinha para fazer, ele iria fazer a partir do nada, para provar para essa sociedade, que é ele quem levanta, que é ele quem estabelece. Lá atrás, demorei para entender, porque é difícil você perder as coisas. A minha oração era: Senhor, por quê? Eu vou usar para a tua glória. E o Senhor sabia que se eu tivesse vivido com tudo aquilo lá, talvez até hoje eu carregaria o estereótipo, o estigma de ser, fez porque o bispo fez, continuou porque era coisa do bispo, porque... Não, o Senhor nos levou lá para dentro da oficina e começou do zero, usando a matéria-prima dele para provar que Ele é Deus e que Ele é poderoso e que Ele é com essa igreja. Mas nós perdemos, eu perdi, e talvez você esteja vivendo um tempo da promessa que você perdeu muita coisa. Você pode dar um glória a Deus agora por isso? Quem tem promessa de Deus perde. Agora deixa eu falar uma coisa para você: o Senhor tem infinitamente mais coisas, melhores coisas, coisas mais poderosas, porque o Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. Em Números tem aquele célebre texto que fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Se você carrega uma promessa, se você tem uma palavra de Deus, e você sabe o que você tem como palavra de Deus, talvez você esteja vivendo um tempo que você precisa negar-se a si mesmo, talvez algumas coisas precisam deixar para trás, talvez você esteja vivendo um tempo de um comando que o Senhor já te deu, porque se Ele te deu a promessa, Ele te comandou a algo. Começa a fazer o que o Senhor te mandou fazer, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, começa a fazer, porque o Deus que prometeu é o mesmo Deus que vai cumprir. Você conhece aquela frase tão especial que muita gente fala? Eu me alegro com coisas que eu orei para tê-las. Me lembro do tempo que eu orava pelas coisas que eu tenho hoje. Então muitas coisas que lá atrás, lá no início, há 10 anos atrás, o Senhor prometeu e era só uma palavra de Deus, mas o que nós precisamos além da palavra? Basta uma palavra. Basta uma palavra. Agora eu me lembro do comando do Senhor no que diz respeito à minha vida, ao meu negócio com Deus, ao meu ministério. Deus falou: Fernando, eu estarei com você, eu te reerguerei como uma palmeira, eu te farei frutífero, você vai viver um tempo em que eu vou estabelecer algo maior do que um dia eu fiz. Agora, quanto a você, eu tenho uma palavra: não te cale, pregue o Evangelho. Essa foi a palavra de Deus para mim. E se você pegar a minha rede social e a minha história, porque a rede social tem lá as memórias, se você pegar do dia 25 de abril de 2011 para cá, eu nunca mais fiquei um dia sem pregar a palavra, porque esse é o comando que Deus me deu. Prega a palavra, não te cala, anuncie o Evangelho, seja na rede social, seja no dia a dia, seja na igreja, são milhares de mensagens. Todo dia eu não consigo não falar, mas eu sei que é um comando do Senhor o falar, e porque eu estou pregando, o Senhor está cumprindo a sua promessa, porque Ele é fiel. Eu não sei qual é o comando do Senhor para você, mas a palavra para você hoje é: comece, ou melhor, não desista. Talvez você já esteja fazendo, não para, porque Deus cumpre a promessa, Deus realiza a promessa. O salmista no Salmo 119 fala muito da promessa do Senhor. São 175 versos que você pode ler, falando sobre a grandeza da palavra, falando sobre o poder da palavra, falando sobre o Deus da palavra, e falando sobre as promessas que Deus faz na sua palavra. E o salmista muitas vezes diz: Senhor, a tua promessa me dá esperança, Senhor, a tua promessa eu aguardo, Senhor, até quando vai demorar para que tu realize a tua promessa? Mas no verso 140 ele diz assim: a tua promessa foi plenamente cumprida, e por isso o teu servo a ama. Porque Deus cumpre a promessa, Deus realiza, Deus faz acontecer. Só que quem tem promessa tem que estar disposto a
a perder. Quem tem promessa tem que estar disposto a esperar, porque a promessa demora. Promessa não é mágica, promessa é processo. Quem tem promessa precisa estar disposto a esperar o tempo de Deus. Mas me vem no coração sempre a palavra que Deus deu a Abacuque, sobre a visão, sobre escrever a visão. O que é a visão? É uma promessa de Deus. É algo que o Senhor falou e que é para escrever para não esquecer, escrever para que quem passe correndo veja, porque ela aguarda um tempo determinado, ela fala do fim, ainda que demore, espere-a, porque certamente ela virá e não se atrasará. Promessa não tem a ver com urgência, promessa não tem a ver com emergência, promessa tem a ver com persistência, promessa tem a ver com paciência. Eu sei que tem coisas na nossa vida que são urgentes, tem coisas na nossa vida que são questões de emergência. No ramo da saúde, quem é da saúde aqui sabe que existem dois termos, que é a emergência e a urgência. A emergência tem a ver com coisas que dizem respeito a um iminente risco de morte. Por exemplo, alguém se corta gravemente, está perdendo muito sangue, precisa ir para o pronto-socorro e tomar sangue e ser atendido no pronto-socorro, na emergência do pronto-socorro, porque há um risco iminente de morte. Essa pessoa, quando chega, passa na frente de todo mundo. E ali tem gente com urgência também. Urgência é o outro que também se cortou, precisa dar uns pontos, mas já estancou, não tem risco de morte, precisa fazer, mas quem está na emergência passa na frente. E às vezes isso acontece no meio da igreja. A igreja é um grande hospital, a igreja é um lugar de gente que está aqui numa situação de urgência, precisa que o Senhor lhe ajude urgentemente, outros numa questão de emergência, e Deus, Cristo, é o médico dos médicos, não tenha medo. Eu creio que o Senhor pode fazer algo urgente hoje que você precisa na sua vida. Eu creio que se tem algo emergencial na sua vida, você sabe, se você já viveu uma situação emergencial na sua vida, você sabe que Deus é Deus de socorro, que Deus pode fazer. Agora, não trate a promessa como algo urgente, como algo de emergência, porque a promessa tem a ver com persistência, a promessa tem a ver com paciência. No que diz respeito à tua promessa, no que diz respeito ao que o Senhor vai fazer na sua vida, no que diz respeito ao que o Senhor já está fazendo na sua vida, a realização dela pode demorar, mas vai se cumprir em nome de Jesus, porque Deus é fiel. O Deus que promete é o Deus que cumpre. E tem mais uma relação sobre a promessa. O Deus que cumpre é o Deus que prova. Nós seremos provados. E uma coisa importante sobre a prova é que nós devemos saber diferenciá-la da tentação. Outro dia alguém me perguntou: pastor, por que nós somos tão provados, tão tentados, e misturou tudo, e eu disse: olha, a vida por si só já é desafiadora, cheia de provas, cheias de tentações, cheias de problemas, mas tentação é muito diferente de prova. Tentação é algo que o teu mau desejo, como disse Tiago, o meu mau desejo, quando nós formos tentados, nós não devemos dizer que somos tentados por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Todos nós somos tentados pelo mau desejo que nos habita, sendo por este arrastado e seduzido, e uma vez o mau desejo sendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado dá a morte. O que Tiago está explicando? Que todos nós temos maus desejos dentro de nós, que nos arrastam, que nos seduzem, que nos levam a desistir, que nos levam a fracassar muitas vezes, a cair muitas vezes, e esse mau desejo então é o que nos faz retroceder. É diferente da prova. Deus também nos prova. O salmista, no capítulo 66, no verso 10 do livro de Salmos, ele diz o seguinte: pois tudo os submeteste à prova. A Bíblia diz que Deus provou Abraão. Quando Abraão estava com a promessa na mão, a promessa se cumpriu, ele foi provado. Todos os que receberam a sua promessa foram provados em algum momento por Deus. Por quê? Porque é na prova que o nosso caráter é forjado. É na prova que o nosso caráter, ele é revelado. É na prova que o Senhor olha minuciosamente para dentro do nosso coração e vê o que carregamos dentro do nosso coração. O cumprimento da promessa não é a aprovação de Deus. Pessoas que estão vivendo a promessa de Deus na sua vida, muitas delas param nesse lugar e tem uma jornada ainda maravilhosa para frente. Tem muita coisa ainda para acontecer de Deus na sua vida e na minha vida, mas quando nós nos apoderamos da promessa, recebemos a promessa,
Nós temos que cuidar para nós não começarmos agora a nos relacionar demais com a bênção e nos esquecermos do abençoador. E é por isso que o abençoador nos prova, porque maior do que a bênção é aquele que nos abençoa. E você e eu sabemos que a hora da prova não é quando nós estamos por baixo. A água está afogando, a onda está vindo, o terremoto está acontecendo. Só um ignorante não vai estender a mão para receber o auxílio, o socorro do Senhor. A questão é quando nós estamos bem, a questão é quando nós estamos desfrutando de um tempo de plenitude, a questão é quando a promessa nos é entregue, e é nesse lugar que Deus prova o nosso coração, minuciosamente, porque tem coisas ainda maiores. Tentação vem para nos fazer retroceder, prova vem para nos aprovar, e nos dar um lugar de honra no reino de Deus. Pois tu, Senhor, nos submeteste à prova, nos refinaste como a prata, a prova refina, a prova aperfeiçoa, a prova qualifica. Por isso que o próprio Tiago, que fala sobre a prova, diz: por isso considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança terá ação completa, e a ação completa fará com que não lhes falte coisa alguma. Existe um estágio da nossa vida em que nós teremos tudo o que precisamos, mas é nesse lugar que nós nos sujeitaremos ainda mais ao Senhor. E é neste lugar que seremos aprovados. A igreja está cheia de relacionamentos com Deus, de pessoas que se relacionam com Deus de forma equivocada, de forma onde há no coração das pessoas um interesse sórdido. É o interesse pela bênção, é o interesse pela promessa, é o interesse por receber, é o interesse por estar no lugar de honra, é um interesse por chegar a um lugar, mas quando chegamos naquele lugar, somos tentados e provados. Tentados pelo inimigo a abandonar ao Senhor, e provados pelo Senhor, para que nos acheguemos ainda mais perto e nos assentemos na mesa com Ele. Quando chegarmos em lugares altos, não nos esqueçamos de quem nos trouxe nesse lugar alto. Quando chegarmos nos lugares altos, é a igreja para aqueles que nela estão, não só porque estão passando por dificuldade, mas porque tudo vai bem. É o culto de celebração para aquele que não precisa de nada, não precisa pedir nada, só para agradecer. Glória a Deus por essas pessoas que chegaram nesse lugar, mas quando chegaram nesse lugar não se afastaram, não se esqueceram. E eu vou dizer por que você é importante, você que não precisa de nada, você que só precisa agradecer. Por que você é importante? Porque você é uma testemunha viva da fidelidade de Deus. Um dia você precisou e o Senhor te ajudou. E hoje a tua presença, hoje a tua perseverança, hoje a tua manutenção edifica a fé de gente que está precisando também. E é nos dado um lugar então agora onde a gente brilha. Como diz a palavra, façam tudo sem queixas nem discussões, Paulo disse aos Filipenses, para que vocês venham se tornar puros e irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, preservando a vida, sendo referências. O escritor aos Hebreus disse que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, e como nós estamos cercados por essa grande nuvem de testemunhas, nos livremos de tudo que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele que pela promessa que lhe foi dada, pela palavra que lhe foi proferida, suportou a cruz, desprezou a vergonha e se assentou à direita de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição contra si mesmo, dos opressores, dos acusadores, para que vocês não desanimem nem cansem, porque na luta contra o pecado, nós ainda não chegamos ao ponto de derramar o próprio sangue. O que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que existe um lugar no Senhor, aonde parece que nós estamos completos, aonde nós temos tudo que o Senhor nos prometeu, mas nesse lugar o Senhor nos provará. Por quê? Porque vai refinar o nosso caráter. É nesse lugar da promessa cumprida, que refinando como a prata, através das provas que o Senhor nos faz, que a sua imagem reflete no nosso caráter. Que a sua palavra começa de fato a nos dar a credibilidade e nos faz referência. Deus aprova
mas guarda no teu coração. Deus prova, mas Deus aprova. O Deus que prova é o Deus que aprova. Depois dessa prova, haverá uma aprovação em nome de Jesus. E depois dessa aprovação, então, vem esse lugar aonde o Senhor nos coloca sobre firmes alicerces. É nisso que eu creio, é isso que nós estamos vivendo, é isso que eu estou vendo Deus fazendo. Nós já estamos vivendo num tempo onde o Senhor está cumprindo as suas promessas. Hoje nós já estamos usufruindo de coisas que nós oramos para tê-las, mas é nesse lugar que o Senhor está olhando para o nosso coração, e é nesse lugar que o Senhor está sondando minuciosamente o nosso coração, e eu creio em nome de Jesus que a partir desse lugar, o Senhor vai olhar um povo que permanece se relacionando mais com o abençoador do que com a bênção, e esta relação com o abençoador acima da bênção vai nos aprovar, e é esta relação que nos coloca sobre firmes alicerces. Uma igreja que permanecerá fiel. Nós estamos falando sobre a fidelidade de Deus. Nós estamos nesses dias proclamando sobre o Deus que é fiel, o Deus que é conosco, o Deus que é poderoso, o Deus que nos guarda, o Deus que está, o Deus que é na nossa vida, mas o Deus que nos prova. Ele provou Abraão quando disse: Abraão, sacrifique o seu filho Isaque. Óbvio que Deus não queria, e Abraão sabia que mesmo que fosse necessário fazer aquilo, Deus o ressuscitaria, porque Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. Mas aquela prova fez com que Deus olhasse para Abraão e dissesse: por causa disso, a tua descendência será como a areia da praia, porque tu não me negou o que eu te entreguei, tu não me negou o que eu te dei, tu não me negou por causa da bênção que você carrega, tu não negou o meu nome porque tudo te vai bem agora, tu não negou o meu nome quando tu passou da aflição e agora você vive uma vida de plenitude, mas ainda assim você não negou o meu nome, agora é que começa. Então a coisa não termina quando o Senhor nos dá uma promessa, é aí que começa. Quando a promessa é nos entregue, aí começa. Nós temos jovens aqui. Jovens, o conselho do Senhor é: afaste do teu coração a ansiedade, e acabe com o sofrimento do teu corpo, porque a juventude e o vigor são passageiros. Então, afasta do teu coração a ansiedade, querendo acelerar o tempo da promessa. Só honra o comando. Só faz o que o Senhor te mandou fazer. Faça todos os dias aquilo que o Senhor colocou no teu coração, o comando, porque a promessa no tempo certo, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Nós temos gente aqui na meia idade, na minha faixa etária aí, 40, 50, 60 anos, gente que já pode dizer que o Senhor é fiel, porque já usufrui de promessas, gente que já está vivendo na sua vida cumprimento de coisas que o Senhor falou há anos atrás, coisas que lá na tua juventude o Senhor colocou no teu coração, hoje já é uma realidade para você, para mim. Esta é a hora de nós permanecermos fiéis, esta é a hora de nós permanecermos no Senhor, esta é a hora de nós permanecermos confiando, esta é a hora de nós permanecermos nos relacionando, porque agora é que começou, esta é a melhor hora para nós fazermos as grandes obras que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós temos pessoas aqui que já estão na melhor idade, gente que sabe que o Senhor é fiel, gente que sabe que o Senhor cumpre, gente que sabe que o Senhor realiza, gente que é muito importante porque inspira a juventude, porque fortalece os de meia idade, e gente que a palavra do Senhor diz no Salmo 92, ainda na velhice frutificarão, ainda na velhice darão fruto e serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Então no reino de Deus, meu irmão, não há descarte, no reino de Deus não há fim para aqueles que estão vivendo no Senhor. O Senhor Jesus disse para nós: eu estarei com vocês por todos os dias. E se o Senhor está conosco todos os dias são dias em que coisas poderosas acontecem. Todos os dias são dias em que a promessa do Senhor, ora vai se cumprindo, ora o Senhor nos dá uma nova promessa, e aí a gente respeita o comando e vai seguindo no comando até que ela se cumpra. Ora ela se cumpre, e aí o Senhor nos prova o coração, o Senhor vem e prova o nosso coração para ver qual é o nosso nível de dedicação ao Senhor, ou qual é a nossa corrupção diante daquilo que o Senhor nos deu. Mas depois que o Senhor prova, o Senhor aprova, e nos leva a lugares melhores, maiores, lugares mais importantes, e nos coloca sobre firmes alicerces. E é por isso que Pedro disse: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo,
os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os colocará sobre firmes alicerces. Então eu sei que o tempo entre o Senhor cumprir, e o tempo, o Senhor falar, e o tempo onde o Senhor cumpre a sua promessa, esse tempo muitas vezes é angustioso, esse tempo muitas vezes é desafiador, esse tempo muitas vezes a gente ora dizendo, Senhor, eu determino, é amanhã, tem que ser amanhã. Quantas vezes eu orei isso? Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu sei que Tu é fiel, eu sei que Tu vai fazer, mas assim, Senhor, tem que ser amanhã, se não for amanhã, eu não aguento mais, e aí não acontecia amanhã, e o amanhã estava sempre muito mais lá longe, mas incrivelmente o Senhor ia dando uma força e uma capacidade, quando a gente está fraco é que a gente é forte. E aí eu aprendi que promessa não tem a ver com urgência, promessa tem a ver com paciência. Esperei pacientemente no Senhor. Se você tem promessa de Deus, espere pacientemente, fazendo aquilo que Ele te comandou a fazer. Se você já vive um período da promessa de Deus na sua vida, não se perca aí, não pare aí, não desista aí, não deixe de fazer aí, porque agora é que começa, agora é que tem uma grande obra do Senhor para a sua vida, agora é que vem a aprovação para a aprovação. Não tenha medo da prova, a prova é refino, a prova é qualificação, a prova é o lugar que o professor nos aplica para nos levar para o próximo nível, para o próximo ano, para o próximo lugar, para um lugar ainda melhor, um lugar ainda maior. É aprovados que nós estamos sobre firme alicerce. Então é quando nós somos aprovados pelo Senhor, quando o nosso relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer coisa que o Senhor possa nos dar, fazer por nós. Quando a nossa relação com o Senhor ela é mais interessante do que coisas. É nesse lugar que nós estamos sobre firmes alicerces. É nesse lugar que a gente não teme mais a chuva, não teme mais o terremoto, não teme mais as intempéries. É nesse lugar que nós não tememos mais o dia mau. É nesse lugar que nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco e sabemos que a sua vara e o seu cajado nos confortam. É nesse lugar que nós sabemos que Ele já nos trouxe a pastagens verdejantes, mas Ele ainda preparará uma mesa para nós, nos honrará, ungirá nossa cabeça com óleo. É nesse lugar que nós declaramos, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Porque o que a gente busca é relacionamento com Deus, é interação com o Senhor. Então eu repito, se você está aguardando por uma promessa, saiba de uma coisa, o Deus que promete, é o Deus que cumpre. É o Deus que faz. Não para, não desista. Pode demorar, mas vai acontecer. Se concentre no que o Senhor te pediu para fazer. E faça diligentemente o que o Senhor te pediu para fazer. Aquele que promete é aquele que cumpre. Chegará o dia em que você estará com a tua promessa nas mãos. Eu fico imaginando Abraão quando o Senhor prometeu. Abraão ficou tão feliz que diz a palavra que ele fazia festas constantemente para celebrar a vida de Isaque. A alegria que ele tinha, porque era a promessa de Deus. Não era somente o filho pelo filho, mas era a promessa, era a realização, era a certeza de que Deus é fiel e Deus cumpriu com a sua promessa. Assim será na sua vida. Você e eu faremos muitas festas para celebrar o Deus que na sua fidelidade cumpre plenamente a sua promessa. Mas é aí que começa. É quando estivermos plenos, que o Senhor nos chama para o grande mover que o Senhor quer fazer sobre a terra. É nesse lugar que o Senhor nos provará para nos aprovar e nos colocar sobre firmes alicerces. Você crê em nome de Jesus? Então eu quero te pedir para você ficar de pé e nós queremos orar com você.